Seja muito bem-vindo esta noite à Nova Vida SC, ao tempo que temos aqui neste lugar de nós estarmos compartilhando a palavra de Deus. E você que está conosco aqui há pouco tempo, primeira vez, já nós queremos conhecer você. Mas se você não sabe o que está acontecendo aqui, nós estamos em uma série de mensagens que chamamos de Talvez Deus. Estamos, hoje a terceira reflexão dessa série de mensagens, é a terceira reflexão que faremos, voltado com esse tema, Talvez Deus. E o texto que nós leremos hoje é um texto que pauta, dá como base aquilo que estamos falando. São aqueles momentos de incertezas, são os momentos de que nós não temos uma certeza da voz de Deus, da vontade de Deus. Às vezes nós estamos em dúvida se isso que estamos percebendo, ou sentindo, ou querendo, planejando fazer, se isso é Deus nos impulsionando ou se não é Deus. E muitas vezes nós ficamos travados, amedrontados, paralisados, por não termos muita certeza daquilo que Deus quer ou deseja fazer através de nós. E nesta noite, a minha intenção, nesta noite, é compartilhar a palavra de Deus com você, especificamente ter um tempo de renovação da sua mente, do seu coração, para não deixar você paralisado com suas incertezas. As incertezas nos paralisam. As incertezas nos colocam algumas vezes medo. Se eu não tenho certeza, se eu não tenho muita clareza do que vai acontecer, eu posso ficar temeroso, eu posso ficar paralisado. E esse sermão de hoje tem como intenção, sim, trazer à sua vida, ao seu coração, coragem e encorajamento. Então, olhe para o seu vizinho agora com fé e com alegria e diga assim: olha, nesta noite, Deus vai encorajar o seu coração. E o texto que vamos ler, sentado mesmo, pega comigo a sua Bíblia e vamos até 1 Samuel 14, versículo 6. E de alguma forma estamos falando propositalmente alguns textos do Antigo Testamento. E domingo que vem, dia 30, nós encerraremos esta série, sim, olhando para o Novo Testamento. Eu costumo dizer que eu sou um pastor, um pregador da Nova Aliança, do Novo Testamento. Mas você vai entender hoje porque estou falando sobre alguns textos do Antigo Testamento. Hoje, 1 Samuel, capítulo 14. Há 2 semanas falamos 1 Samuel capítulo 3. Semana passada falamos sobre Juízes capítulo 13. E hoje vamos a 1 Samuel capítulo 14, versículo 6, que vai dizer assim a palavra de Deus. E Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Vamos orar. Senhor, te damos graças, obrigado pelo tempo que teremos aqui agora com esta palavra, obrigado pelo tempo de adoração, e nós queremos que o teu Santo Espírito continue dando continuidade àquilo que já começou a falar o nosso coração nesta noite. Muito obrigado por tudo, oramos assim no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. O nosso tema nesta noite, está no telão, o tema que eu chamei nesta noite é esse: um lugar chamado talvez. Nosso tema hoje é um lugar chamado talvez. Estamos muitas vezes diante dos nossos talvez. E o texto que lemos, Jonatas, filho de Saul, é específico em conversar com seu escudeiro. E talvez, muitas vezes, é um lugar que nós ocupamos. Quem sabe você hoje esteja num lugar chamado talvez, sem muita certeza. As incertezas algumas vezes nos paralisam. As incertezas nos colocam medo. Sabe, irmãos, e como eu falei pela manhã, eu já tenho 44 anos de idade, eu tenho muito tempo já de evangelho, eu tenho 10 anos de ministério pastoral, e já passei daquela fase, como eu falei aqui há 3 domingos atrás, se preocupe ou fique preocupado ou cuidado com alguns cristãos que sempre têm certeza que Deus está falando. E a voz de Deus nem sempre é muito bem entendida por nós, e confundimos a voz de Deus com nossos desejos próprios. E hoje me encontro numa fase, e eu creio que é uma fase boa, que amadureci um pouco, que é uma fase que eu diria que hoje estou com menos certeza das coisas, porém mais confiante. Parece um pouco ilógico, parece um pouco irracional, parece um pouco contraditório. Mas hoje me encontro num lugar que eu diria que hoje eu tenho menos certeza das coisas, ao mesmo tempo que eu estou mais confiante. E se você não entendeu, você vai entender um pouco mais no decorrer da reflexão desta noite. Porque quando falamos sobre fé, e Hebreus vai dizer que a fé, entre as muitas coisas que a Bíblia vai dizer, a fé é a certeza, sabe, de algumas coisas que nós não conhecemos, que nós não vemos.
Então observe, ter certeza de coisa que não se conhece. Só que a fé não é um padrão, sabe? A fé não tem um formato, a fé não tem uma forma de se ter, ou de se pensar, ou de se agir. A fé vai além disso. A fé vai além de um padrão de uso, porque o que é a fé? Nós temos ao mesmo tempo, tudo misturado, tudo junto, ao mesmo tempo. Nós temos confiança nas promessas de Deus, sim ou não? Confiança nas promessas de Deus e ao mesmo tempo, enquanto nós vivemos, muitas incertezas. Incertezas do amanhã, incertezas do que Deus está querendo, incertezas se aquilo que começamos, como vai terminar, incerteza. Mas ao mesmo tempo que temos incerteza sobre algumas coisas, nós estamos confiantes nas promessas de Deus. Então está tudo misturado. Você não tem muita certeza de tudo, ao mesmo tempo que está confiante nas promessas de Deus. E o texto que vamos ler hoje, esse lugar chamado talvez, é um pouco do que os personagens estão vivendo. E eu fiz questão de usar nessas reflexões passagens do Antigo Testamento, que são especificamente passagens de transição. A primeira reflexão que nós refletimos é o sermão onde Israel está um tempo de transição, e Deus está parando com Eli, isso há 3 semanas, busque lá no YouTube essa mensagem. Deus está parando com o sacerdócio de Eli e está levantando Samuel, um tempo de transição. Semana passada falamos sobre um outro tempo de transição na história bíblica, na história de Israel, que é a transição dos juízes. Deus está levantando um homem chamado Sansão. Sansão é aquele que, junto com Samuel, está na transição entre a época dos juízes e a época da monarquia, que são os reis, que nos encontramos nesta noite. O rei Saul está nessa história. E Sansão faz parte de um tempo de transição. E hoje o tempo que nós estamos lendo, o texto que nós estamos lendo e leremos um pouco mais, também faz parte de um tempo de transição, que é o tempo de transição do reinado de Saul, já a monarquia, para o reinado de Davi. E por que eu faço especificamente lendo esses textos? Porque o tempo de transição é geralmente o tempo de medo, é o tempo de incerteza. Geralmente os tempos de transições são os tempos onde nós temos muitas dúvidas e podemos ficar paralisados. Começamos uma nova jornada, trocamos de emprego, começamos uma nova faculdade, temos um novo filho, estamos em um novo casamento. Transições, nos mudamos de casa, nos mudamos de igreja, e nas transições nós temos muitas incertezas. Portanto, nesta noite eu quero mostrar ao seu coração que, embora as suas incertezas, e embora os seus talvez, que você hoje consiga receber de Deus fé e confiança para viver os seus talvez. E talvez é um lugar, quem sabe hoje tem alguns aqui, ou me assistindo, me ouvindo através desse vídeo, alguém que está num lugar chamado talvez, num lugar especificamente de transição. E o contexto que estamos lendo é um contexto do reinado de Saul. O reinado de Saul está em transição. Ele começou, mas está terminando por aqui, por esse texto. Porque Saul, ele desobedece a Deus quando ele não obedece ao profeta Samuel, aquele que nós lemos um tempo atrás, sacerdote Samuel, profeta Samuel, que Deus levantou, e Samuel diz assim: olha, espere aqui, não ofereça o sacrifício até que eu volte. E Saul oferece o sacrifício, porque Saul pensa, estamos no meio de uma transição de batalha. Os filisteus, aqueles filisteus, que domingo passado falamos que Sansão começou a vencer e derrotar parcialmente, os filisteus estão novamente se reunindo para derrotar o povo de Deus. E Saul agora é um rei sobre o povo. E Saul está vendo os filisteus se reunindo e está a ponto de descer para a batalha. E Saul pensa, bom, Samuel não chegou, eu não posso começar a batalha sem antes oferecer um sacrifício a Deus, porque eu não quero dar mole, eu quero Deus com a gente. Eu preciso que Deus me dê a vitória. Saul, ele transita de um lugar de ouvir a voz de Deus para um lugar de tentar manipular Deus para as suas guerras e batalhas para ter vitória. E com a sua desobediência a Samuel, diz que Samuel, quando chega, fala assim: por que você fez isso? Você demorava, eu não ia começar uma guerra com o risco de perder, então ofereci um sacrifício a Deus. A Samuel diz: por causa disso, Deus está interrompendo o seu reinado e vai levantar um segundo o coração dele. Samuel está falando sobre Davi, que vem vindo aí. Um tempo de transição que Saul está passando, que Israel está passando.
E para você entender um pouco mais, nós vamos ler o capítulo 14, mas olhe comigo um pouco mais atrás. 1 Samuel 13, versículo 23. A realidade aqui, quando fecha o capítulo 13, é que Saul está com seu exército espalhado e escondido em cavernas, em rochas, em árvores, com medo dos filisteus. Sansão, aquele que mesmo com atitudes, aquele mesmo com decisões erradas, Deus usa para derrotar os filisteus, mesmo que parcialmente. Saul agora é um rei que o povo elegeu, que Deus levantou, e está com medo, espalhado pelos lugares, dentro de buracos, de rochas. E olha comigo o versículo 23 de 1 Samuel 13, que vai dizer: aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. O povo de Israel está marchando com Saul, e eles chegam diante de um desfiladeiro, em um momento de transição, e ali estão os seus inimigos, para impedir, para colocar medo neles. Porque são nos momentos de transição da nossa vida que o diabo vai se colocar para nos trazer medo, para nos paralisar. São nos momentos de transições que temos incerteza de como será, o que vai acontecer, como isso vai terminar, que o diabo se levanta para nos paralisar, para nos colocar medo. Diante dos talvez, nós nos amedrontamos. E isso pode impedir, esse medo pode impedir, essa paralisação no tempo de transição pode nos impedir de caminhar nos momentos cruciais da nossa vida. Profissional, familiar, psicológico, espiritual, emocional, transições. E aqui está o povo de Deus vivendo um tempo de transição. Então vamos ao capítulo 4, versículo 1, para você entender um pouco mais o que estamos lendo. Olhe comigo, um lugar que eu vou chamar de o lugar do talvez, que Jonatas, filho de Saul, está vivendo, e Saul e o povo de Deus está vivendo. 1 Samuel 14, versículo 1 vai dizer assim: certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu, do outro lado. E ele, porém, não contou isto ao seu pai. Saul está escondido com seus homens e soldados em cavernas, em buracos, com medo dos filisteus. A Jonatas, um jovem, filho do rei Saul, chama o seu escudeiro, uma pessoa próxima, um amigo, um chegado, um parceiro, e fala assim: vamos subir. E está nervoso ele. Vamos subir. Vamos lá em cima, vamos subir ao destacamento dos filisteus, daquele incircunciso, vamos lá comigo. E o texto vai dizer que ele não compartilha nada com o pai dele. A Bíblia não diz, mas possivelmente seu escudeiro perguntou: você não fala nada com seu pai? Seu pai é o rei. Ele tem 600, vamos ler aqui, 600 soldados com ele. Você não vai falar nada com ele? Você vai sozinho, eu e você? E se der errado? Quem salva a gente? Não tem essa fala aqui, mas imagina algo parecido. Mas o autor faz questão de dizer que Jonatas não disse nada ao seu pai. Mas por que não contou nada para o seu pai? Porque quando você compartilha com a pessoa errada aquilo que Deus está fazendo dentro de você, no seu coração, isso pode frustrar um pouco você. Quando você compartilha com a pessoa errada os sonhos que Deus tem te dado, isso pode parar um pouco você. Quem é Saul? Saul é aquele rei com muitos soldados que está escondido em cavernas com medo dos filisteus. Se Jonas procura assim: papai, eu estou pensando em subir contra os filisteus, eu e um chegado meu, eu e meu escudeiro, vamos lá e vamos derrotá-los. Papai, eu percebo isso, eu sinto isso, tenho um impulso dentro de mim que isso pode dar certo, que é Deus me movendo, eu não sei, talvez seja, talvez não, eu não sei. Pai, o que você acha? Sabe que Saul diria? Não faça isso, meu filho. Pelo amor de Deus, não faça isso. Olha, nós aqui estamos com medo. Você vai lá sozinho? Não vai não. Vem aqui e fica com o papai. Não vai. Mas papai, acho que Deus está... Não, não vai. Cuidado com quem você compartilha as coisas que Deus está colocando no seu coração. Nós precisamos de pessoas certas que Deus coloca ao nosso lado para nós compartilharmos as coisas que Deus coloca no nosso coração. Saul nesse momento é a pessoa errada.
Porque se você compartilhar com a pessoa errada aquilo que Deus está queimando no seu coração, pode ser que isso se esfrie, esse sonho se esfrie e você não consiga avançar. E Jonathan, ele não compartilha com o pai dele. Versículo 2. Saul estava sentado debaixo de um pé de romanzeira, sentado, vendo o couro passar, na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais, versículo 3, Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube. Tem alguns nomes difíceis aqui, muitas vezes tipo os nomes difíceis. Mas eu aprendi, eu vou ficar assim, eu não vou ler esse texto porque eu posso falar a palavra errada, até que eu entendi. Mas quem vai ouvir também não sabe falar direito. Então eu falo errado, mas falo com boa postura e todo mundo vai acreditar que é assim que se fala, ok? Então vamos lá, versículo 3. Entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Quem era esse Aías? Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, que lemos há 3 semanas. O sacerdote do Senhor em Siló. E ninguém sabia que Jonatas havia saído. Estão Saul, um sacerdote, com 600 homens aproximadamente, e ninguém sabe que Jonatas saiu. Versículo 4. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés. Vou chamar de Bozés, não tem acento, Bozés. O outro, Sené. Então Jonatas chama o mais chegado dele e fala, cara, vamos até o destacamento dos filisteus. Todo mundo está com medo, vamos nós dois. E o texto vai dizer que ninguém sabe que eles foram, mas os filisteus estavam no lugar que entre eles tinha um grande desfiladeiro. Entendemos que eles teriam que subir, porque o texto depois vai dizer que eles subiram. Diz que era muito íngreme. E ao norte havia um desfiladeiro, e ao sul um outro, um chamado Bozés, ou Boisés, e outro Sené. Em pesquisas do significado de cada palavra, Bozés significa espinhoso ou espinheiro, e Sené significa escorregadio. Deus colocou algo no coração de Jonatas, e para ele alcançar isso que o seu coração estava queimando e ardendo, ele teria que subir desfiladeiros espinhosos e escorregadios. Porque quem foi que disse que seria fácil? Quem foi que disse que seria fácil fazer a vontade de Deus? Quem disse que seria fácil? Que não teríamos dificuldades em ir em direção àquilo que Deus está nos chamando, nos convidando. Quem disse que seria fácil viver os talvez? Quem disse que não teríamos espinhos ou lugares escorregadios? E algumas vezes nós temos que renovar um pouco a nossa mente e parar de pensar, por exemplo, que o centro da vontade de Deus é um lugar que nós podemos chegar sem espinhos e sem escorregões. Ou digo mais, nós precisamos parar de olhar, quem sabe até mesmo julgar, que se alguém está passando por espinhos e escorregões, é porque não está fazendo a vontade de Deus. Quem disse? Pastor, certamente aquela pessoa não está caminhando à vontade de Deus. Olha só, escorregou. Está difícil. Está tendo tribulação. Né? Está tendo dificuldade. Deus não está nisso aí não. Quem falou que fazer a vontade de Deus seria fácil? O próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas façam o quê? Confiem, tem de bom ânimo. Sem muita certeza, mas cheio de confiança. Esses homens decidiram com o coração queimando e contra os seus inimigos. Olharam, morro, esse tem o nome de espinhoso, esse nome de escorregadio, lá em cima estão os filisteus, e nas cavernas está papai, com 600 soldados e um sacerdote, todos cheios de medo, sem nenhuma orientação. Versículo 5. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmais, onde estavam os filisteus, nós lemos no final do capítulo 13, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse assim ao seu escudeiro, vamos. Olha para o seu vizinho e diga assim para ele, vamos. Pergunte a ele. Fala assim, vamos. Você não sabe que está se metendo se você respondeu vamos. Estou brincando. Mas Jonatas chegou para o seu escudeiro, o seu chegado, o seu parceiro.
Todo mundo tem um parceiro. Falei assim, parceiro. Olhou os filisteus lá em cima, olhou o papai com medo, os caras com medo, olhou aqui um morro para subir e falou assim, vamos. Olha o texto que diz, ele perguntou assim, vamos ao destacamento daqueles circuncisos? Foi o texto que nós lemos na abertura. Vamos comigo até os filisteus? Aí Jonatas continua no versículo 6. Talvez Deus age em nosso favor. É o tema da nossa série de mensagens. O que Jonatas diz é assim, cara, eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se esse negócio no meu coração para ir, se é Deus mandando. Eu não tenho muita certeza. Talvez Deus age em nosso favor, eu não sei. Mas ele continua, vírgula. Pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Você percebe que há uma mistura aqui, como você fala, o seu bolo, mistura óleo, ovo, farinha, fermento. Há uma mistura aqui no coração de Jonatas de duas coisas: incerteza e confiança. Eu não sei, talvez Deus nos ajude, talvez Deus haja, não sei, não tenho certeza. Pode dar certo, a gente pode matar geral, mas pode dar muito errado, a gente pode morrer. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Depois da vírgula ele diz, nada pode impedir o Senhor. Uma coisa eu sei, seja 2, seja 4, seja 1000, para Deus não há impossíveis. Percebe que é muito mais fácil em uma religião, por exemplo, como a fé cristã, a gente ficar sempre com os textos depois da vírgula. Não, tenho certeza. Agindo Deus, todo mundo sabe. Agindo Deus, quem impedirá? Aonde come 1, come 5. Nossa, na Bíblia não, isso aí é a história. Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra? Nós. E muitas vezes, essa é a nossa certeza, é fé, e temos que ter essa fé, é confiança, confiar na promessa de Deus. Ele disse, ele vai cumprir. Aonde tiver 2 ou 3 no meu nome reunidos, eu estarei. O Senhor sempre nos dá a vitória, amém ou não amém? Mas agora não podemos esquecer que nós somos humanos, temos coração e temos mente, nem sempre temos certeza de muita coisa. Por isso eu digo, cuidado para você não achar que tem certeza de lábios para demonstrar uma fé e achar que a fé é sempre ter palavras de certeza, e não é. A fé é continuar confiando mesmo quando as coisas são incertas. Tem fé no Brasil? É você continuar confiando que o Brasil pode ser um país que pode ser, mesmo diante do que está acontecendo. Fé é você olhar para o seu casamento e você ter confiança que Deus é poderoso e pode agir sobrenaturalmente no seu casamento, independente de como ele esteja. Quer dizer, não tem muita certeza se esse casamento vai acabar bem do jeito que está. Mas eu continuo confiando, como vai dizer Jonatas, eu continuo confiando que nada pode impedir o Senhor. Olha, cara, talvez Deus haja, talvez, eu não sei. Mas observa que Jonatas não conta nada ao seu pai, mas Jonatas encontra um amigo, um escudeiro. Imagine se Jonatas fala assim, irmão, tive uma ideia. Pô, estou contigo, qual é a ideia? Papai está com medo, os caras estão com medo, o sacerdote não tem nenhuma resposta se Deus está com a gente ou não, tem um negócio queimando no meu coração, eu acho que é de Deus, mas não sei, talvez Deus haja ao nosso favor, vamos lá em cima, aonde? Lá nos filisteus, vamos subir, escalar isso aqui e vamos matar eles. Matar os filisteus, nós 2 contra 1000, sem soldado, sem nada. Rapaz, eu vou orar por você, Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, espero que você mate todo mundo, sinal da cruz, e Deus te abençoe. Possivelmente, se esse chegado de Jonatas fizesse isso, o que ele faria? Rapaz, acho que eu não vou não. Você não vai comigo? Não. Não vai comprar a minha ideia? Eu não sou maluco. Possivelmente Jonatas não teria ido. Um dos motivos que ele foi, porque não tinha certeza se Deus estava nisso, talvez o Senhor age em nosso favor, eu não tenho certeza. Mas quando o chegado dele, quando o escudeiro dele, amigo dele, ele falou assim, vamos. Olha o que vai dizer o versículo 7. Disse o seu escudeiro, irmão, faz tudo o que tiver na sua mente, eu vou contigo. Eu vou comprar essa ideia.
Está ardendo o coração? Tá. Está queimando o coração? Tá. Você acha que é Deus? Eu acho que é. Não tenho certeza não, mas eu acho que é. Irmão, então vamos. Se der ruim, vai dar ruim para nós dois. Vamos lá. Porque talvez o Senhor age em nosso favor, mas se Ele agir, ninguém pode parar a mão do Senhor. Para Deus 2 é muito, para Deus 1000 são poucos. Se Deus estiver na jogada, ninguém pode impedir eu parar a mão do Senhor. Vamos. Porque 600 homens e um rei estavam paralisados com medo. Porque o lugar que nós ocupamos às vezes, o talvez, nos paralisa. E nesta noite, esta reflexão é para ajudar você a você não ficar paralisado no seu talvez. Não ficar paralisado nas transições de incertezas. Jonatas está queimando, ardendo o coração para ir, porque as pessoas que deveriam agir estão paralisadas. Quem deveria ir não seria Jonatas, sozinho com o escudeiro. Quem deveria liberar, quem deveria falar ou fazer o que Jonatas está fazendo era o pai dele, Saul. Gente, se levanta. Deus nos trouxe até aqui, Deus nos deu vitória, os nossos pais, nossos avós, nos tirou do Egito com vitória, nos deu a terra prometida. Gente, vamos, ninguém pode parar a mão de Deus. Esta fala esse papel era de Saul, mas estava paralisado. E certamente ou possivelmente não tinha entre os 600 soldados alguém que dissesse: ô rei, você está com medo de quê, rei? O Senhor sempre foi com a gente, rei. Vamos nessa. O Senhor não está sozinho. Nós somos 600 homens. Vamos com o Senhor. Saul, quem sabe, então vamos. Mas ninguém se levantou para falar isso. Lembra de Elias? Final de carreira, frustrado, depressivo, chorando, fugindo. Senhor, aí Deus fala: rapaz, tu acha que está sozinho? Tem gente aberta, rapaz, que eu estou levantando na história para fazer a minha vontade, para desbravar as dificuldades, nas incertezas, vencendo o meu nome. Levanta daí, você não está sozinho não, profeta. Diga assim para o seu vizinho: você não está sozinho. Diga para ele: você não está sozinho. Mas nós precisamos de pessoas. Você precisa de pessoas certas para desbravar e vencer os tempos de talvez. As pessoas que deveriam agir, as pessoas que deveriam ter fé, o rei que Deus levantou, com um sacerdote, 600 homens, as pessoas que deveriam ter fé estavam dominadas pelo medo. Por quê? Nós não sabemos a vontade de Deus. É bíblico, pastor? É. Moisés com o povo no deserto falou assim: Senhor, se o Senhor não for com a gente não vai. Outros homens perguntaram: Senhor, se o Senhor não mandar a gente não vai, porque a gente não quer ser o Senhor, vamos perder a batalha. Uma das formas de você obter a voz, a palavra de Deus no seu talvez, é ler a palavra, é fazer oração, é dizer: Deus, me dá a tua vontade, não sei o que fazer, não sei se vai funcionar, eu estou num tempo complicado, o Senhor tem muitas dúvidas, Deus fala comigo. Uma das formas de você obter a vontade de Deus é você comprar um livro, ler a palavra de Deus, fazer oração, etc. Mas uma outra forma, eu quero romper essa sua caixinha de obter a vontade de Deus e ir mais além. Uma outra forma de você obter a vontade de Deus é você ir vivendo, você ir agindo, você ir caminhando. Enquanto você vai andando, os sinais vão sendo dados e Deus vai mostrando a sua vontade. Porque um lugar para se obter a vontade de Deus não é a paralisação, não é o medo. É dizer: Senhor, o meu coração está ardendo. Talvez o Senhor haja nisso, talvez o Senhor não haja. Não sei de muita coisa, Deus, mas o meu coração ardendo, eu creio que é o Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar vitória, porque mesmo na incerteza, se o Senhor fizer ninguém parar a sua mão, então Deus, eu vou caminhando e vou olhando, eu vou caminhando e vou orando, vou caminhando e vou lendo, mas eu vou caminhando, enquanto eu vou vivendo, eu vou percebendo a tua vontade na minha vida. Não podemos ficar paralisados, não podemos ficar amedrontados. Um dos exemplos que eu vou usar aqui é quando você busca orientações, por exemplo, para educar os seus filhos. Aí você lê livros, você compra livros, você faz curso de educar filhos, mas parece que nenhum autor que escreveu qualquer livro desse conhece o seu filho. Ou qualquer autor que escreveu esse livro não tem um filho como o seu. Porque você pega o livro, você aplica o livro e fala assim: rapaz, não está funcionando, acho que o autor que escreveu esse livro não pesquisou um filho igual ao meu.
Eu tive meu primeiro filho quando eu tinha 22, 23 anos de idade, muito novo. E eduquei meu primeiro filho de uma forma que é totalmente diferente da forma que eu educo minha terceira filha agora, depois de 40 anos de idade. Mas o que me fez aumentar o meu conhecimento de educação de filho, sabe o que foi? Eu continuar educando, eu continuar educando, eu continuar fazendo. E quanto mais eu praticava, quanto mais educava, quanto mais eu vivia com os filhos, mais eu ia aprendendo, mais eu ia entendendo. A mesma coisa acontece. Quanto mais você vai caminhando com fé, dizendo, Deus, não tem muita certeza disso que vai acontecer, mas Deus, não vamos paralisar. Agindo o Senhor, quem vai me impedir? O Senhor, quando bota a mão, Senhor, nada pode te parar. Deus, eu vou andando, Deus vai me mostrando. Deus, não tem muita certeza, mas Deus, eu não tenho muita certeza, mas estou plenamente confiante. É uma loucura? É, mas é fé. Fé é dizer assim, olha, eu estou confiante. Sem muita certeza, mas muito confiante. Assim está Jonatas. Assim está ele e o seu parceiro subindo, versículo 8. Jonatas disse, venha, vamos atravessar, vamos em direção aos filisteus, vamos em direção dos soldados, e quando nós formos, nós deixaremos que eles nos avistem. E eu li e falei, como? Ô Jonatas, se você não sabe a premissa, a forma que funciona de ataque e surpresa, alô, é não ser visto. Me parece que a ideia de Jonatas é bem idiota, é bem estúpida. Vamos comigo, os filisteus? Vamos embora. Vai ter que subir lugar escorregadio. Tamo junto. Qual é o plano? Qual a ideia que você teve? Rapaz, tinha uma ideia boa. Qual é a sua ideia? A gente vai nós dois. Na surdina? Não, surdina não. No de noite? Não. A gente vai e vai deixar eles nos verem. Você é doido, rapaz. Não parece uma ideia idiota? Não parece algo estúpido? Mas já percebeu como é que a Bíblia, aos olhos humanos, tem muita história ou muitas atitudes aos olhos humanos que parece idiota? Que parece sem noção nenhuma. Vou dar alguns exemplos. Moisés com o povo, Faraó está vindo, o mar está aí. Aí Moisés tem que pegar um pedaço de pau, uma vara, um cajado, e tocar no mar para o mar se abrir. Não parece uma ideia ruim? Não vai funcionar, mas não é que o mar se abre. Jesus está com uma multidão sentado no vale no gramado e fala assim, Senhor, estão com fome, faz o quê? Faz o seguinte, tem algum pão, algum lanchinho aí? Tem um menino aqui que tem um lanchinho que a mãe dele mandou aqui para a caminhada, tem alguns peixinhos, alguns pães, tá bom, pega esses pães aí e começa a repartir para eles. What? Como assim? É muita gente. Essa ideia parece um pouco estúpida. Não, mas faz. A mulher está na sua casa com o seu filho, é prestes de morrer, não tem comida, não tem azeite, não tem farinha. O último punhado de farinha que ela tem, a última gota de azeite que ela tem para poder comer, fazer um bolo com o filho e morrer. O profeta aparece e fala assim, me dá um bolo. Tu está de brincadeira, te dar um bolo. Estou quase morrendo de fome, eu vou te dar um bolo. Então faz o seguinte, pega as vasilhas com as suas vizinhas. Como assim? Eu tenho um bocado de azeite, um pouco de farinha. Pegar vasilhas com as pessoas quando não tenho nada, parece bem idiota. Mas pega, e não é que funciona? Aos olhos humanos, algumas coisas parecem idiotice, sem muita lógica. Mas você percebe que enquanto as pessoas vão fazendo, vão agindo, não estão paralisadas, mas vão confiando, sem muita certeza do que vai acontecer. Mas enquanto elas estão fazendo, Deus vai operando o milagre. Enquanto estão confiando, a viúva não tinha muita certeza de quanto azeite sairia. Os apóstolos não tinham tanta certeza quantos comeriam. O povo não tinha tanta certeza que se Moisés tocasse no mar se abriria. Mas enquanto eles iam praticando a confiança na promessa de Deus, mesmo sem muita certeza se ia funcionar, Deus ia operando o milagre. Não importa se pareça idiota, estúpido, o nome disso é fé. Confiar. Não paralisar. E continuar andando, continuar crendo e continuar caminhando. Jonatas disse, vamos lá, vamos subir, atravessar diante dos soldados e vamos deixar que nos avistem. Uma ideia muito ruim. 2 contra milhares. Versículo 9. Aí Jonatas fala assim, olha, a estratégia vai ser o seguinte, se eles nos disserem, aí eu paro aqui. Paro porque
Eu conversava com algumas pessoas pela manhã que quando li esse texto eu comecei a procurar aonde estava Deus mandando ele fazer alguma coisa. Aonde estava Deus orientando ele, para ele saber o que fazer. Primeira semana, Samuel nós lemos, 1 Samuel capítulo 3. Deus chama Samuel. Deus está chamando, Deus está falando. Semana passada, Sansão. Deus fala através de um anjo, a mãe de Sansão. Olha, você terá um filho, faça isso e faça isso. Embora o pai dele quisesse mais informações, mas tem um plano básico. Aí eu fui ler esse texto para procurar aqui. Deixa eu ver aqui aonde Deus fala alguma coisa. Sabe o que eu observei? Não tem nenhum momento que Deus fala nada nesse texto. Nesse texto, só quem fala é Jonatas, o escudeiro e os seus inimigos. Deus não fala absolutamente nada para Jonatas. Faça isso e eu abençoarei. Não vá, porque vai dar errado. Deus não fala nada. Jonatas está às cegas. Só o que ele tem é um coração ardendo, impulsionando a fazer algo, a não ficar paralisado como os demais. Eu vou caminhar, vou continuar andando, e enquanto faço isso, Deus vai operando os seus milagres. Porque aqui o final da história é essa. O final da história é esse. Deus dá vitória a Jonatas. Mas ele não sabe que Deus vai dar vitória. Vamos fazer isso. Ele diz assim, versículo 9. A estratégia é o seguinte, parceiro. Se os filisteus nos disserem assim, esperem aí até que cheguemos perto, nós ficaremos onde nós estivermos e nós não vamos avançar, ok? Ok. Versículo 10. Mas, se os filisteus disserem, não é Deus que vai dizer, não é o anjo que vai dizer, não é o pastor que vai dizer aqui, não é ninguém que vai dizer, é os inimigos. Se os nossos inimigos disserem assim, versículo 10, subam até aqui. Olha como esse cara é doido. Se disserem isso, olha escudeiro, olha meu amigo, meu parceiro, nós vamos subir, pois este será o sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Cara, como assim? Como assim? Se eles nos chamarem para a briga 2 contra 1000, é sinal que Deus vai dar para a gente a vitória? É isso. É isso ou nada. Mas rapaz, a gente pode morrer? Pode, não sei. Talvez Deus haja, talvez não. Ah, mas se Deus agir, quem para a mão de Deus? Você percebe? Que é uma lacuna de incertezas. Versículo 11. Então, eles começaram a praticar o plano deles aos olhos humanos muito estúpido. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que ao vê-los disseram assim, lá de cima, vejam, ah lá, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Eu começo a ver assim aquele monte de homem armado vindo para a ponte Filadeiro. E olha lá, saíram, 2 em um só. Ih, rapaz, os caras são muito bobo. Saíram, olha lá, vamos pegá-los, porque o texto fala isso. Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos, versículo 12. Então os filisteus gritaram para Jonatas, o escudeiro, subam até aqui. Vem cá vocês dois. Quero ver, vem aqui em cima e nós vamos dar uma surra, uma lição em vocês. Vem aqui. Sobe aí, irmão. Vem aqui em cima. Tem coragem? Não, me lembro na época de escola. Mas era assim mesmo. Aí, espero na saída, hein? Não vai passar não, hein? Tu derrubou meu lanche na cantina, hein? Tu me entregou para professor, hein? Ih, como eu vivi isso na minha vida. Dava aula, se tocava o sinal, botava a carinha para fora do colégio assim, olhava. E uma das coisas que eu fazia, era o que o Jonatas fez. Sabe o que eu fazia? Eu procurava alguém para apanhar comigo. Tá indo para onde? Posso ir com tu? Vamos junto? Vamos junto. Tem uns caras que querem me bater aí. Eu era magrinho. Quebrar meu osso era fácil. Na minha época de colégio, eu era bem moleque, eu estudava aqui num colégio aqui, como é o nome do colégio, Jesus? Aqui no Pita, na Gonçalves Alho, Pimentinha, meu Deus, quem conheceu a escola Pimentinha? Que isso, gente? Você conheceu Pimentinha? Sério? Minha irmã, tá bom, quem conheceu Pimentinha? Eu estudei lá no Jardim de Infância. Gonçalves Alho ali, depois do Greleão, entra depois do Valão, colégio ali, Pimentinha.
O que eu fiz, eu tinha uns 4, 5 anos de idade, o que eu fiz foi arrumar um amigo que era parrudinho, gordinho, que fazia judô. Sem brincadeira. Eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos, minha mãe já estava congregando na igreja do Alcântara, meu pai não ia à igreja ainda, eu estava na fase de conversão. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu ia para a igreja, e eu cheguei do colégio, tomei meu banho, que era pertinho, eu ia a pé, morava em 2 casas do lado, na avenidinha que tem no Sobradinho Verde. E eu cheguei em casa, olhei no espelho, olho roxo. Briga no colégio. E briga de criança, meu irmão, não tem muita mira, não tem muita estratégia. É o braço que gira, vai girando onde pegar, pegou. E eu cheguei em casa com o olho roxo. Minha mãe ia para a igreja de Nova Vida Alcântara, pastorou no Coelho ainda, ali no Coelho. Minha mãe falou assim, o que foi o seu olho? Eu falei, mãe, uma briga no colégio, lá deu confusão, lá o menino me bateu. Eu tentei acertar, mas acho que não pegou nada nele, só pegou em mim. Rapaz, a gente cheguei no colégio no dia seguinte. Anderson era o nome dele. Gordinho, parrudinho. Você não seu olho, Alessandro? Pô, cara, o menino me bateu, ele. Não, vamos lá agora. Rapaz, ele botou os 2 olhos roxos do garoto. Falei, esse é meu amigo, aí fala com ele que você fala para mim agora. Bate nele, quero ver. Pum, pum, 2 olhos roxos no garoto. Eu tinha uns 6 anos de idade. Aqui os filisteus fazem assim, olham de cima, e ela parecem baratas. Lembra dos principais das tribos olhando a terra prometida? Nós nos víamos a nós mesmos como gafanhotos. Lá aparecem gafanhotos. Aí, subam aqui, tem coragem? Vem aqui em cima. Só que Jonatas, como não tinha certeza de nada, ele falou assim, olha só, a estratégia é o seguinte, se eles falarem, fiquem aí, esperem aí, a gente entende que é para ficar. Mas se eles disserem, subam aqui, a gente vai entender isso como resposta de Deus, que Deus está nesse negócio. Quando os caras dizem assim, sobe aí, aquele monte de cara armado, eles falam assim, Deus está nisso, vamos partir para dentro. Olha que loucura. É muita confiança em meio à incerteza. E eles partem para dentro. Olha o versículo 13. Porque parece que não pode ficar mais estúpido o plano, mas fica. E Jonatas escalou a montanha usando os pés e as mãos. Os caras estão lá em cima, olhando para baixo, e quando olham, vem Jonatas e o escudeiro dele escalando com o pé e com a mão ocupada, a perna ocupada, e quando você escala devagarzinho. Olha que alvo fácil para acertar. Com uma pedra eu acerto, com uma flecha eu acerto. Mas eles estão subindo, sabe por quê? Confiança e fé, que se o Senhor agir, ninguém pode parar a mão dele. E eles vão subindo. Olha que loucura. E eles vão subindo de lá, vem subindo. Olha o versículo 13. Jonatas escalou, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. A palavra que eu vou usar aqui é vulnerabilidade. Jonatas e o seu escudeiro estavam totalmente vulneráveis na situação. Mas quando eu lia, sabe o que eu pensava? Se não é necessário se colocar vulnerável para ter vitória. Muitas pessoas estão perdendo suas batalhas porque não querem se colocar vulneráveis. Vulnerável é arrancar armadura, é abrir o peito, é se colocar na mira. Vulnerável, quem quer ter vitória no seu casamento tem que se colocar em um estágio de vulnerabilidade. É se desarmar, é se colocar na reta, é abrir o peito, partir para dentro e conversar, e perdoar, e se abraçar. Pode se ferir, pode se arranhar, é vulnerável, pode me machucar, mas não tem outra forma de ter vitória. Enquanto nós nos quando nós nos armarmos, nos enchermos de armas e escudos, não vou ficar vulnerável, não vou me machucar, não vou me ferir, vou ficar aqui, não vou perdoar, não vou andar de novo, não vou abraçar, não vou voltar ao convívio. Se você não se colocar vulnerável, você não vai ter vitória nesse relacionamento. Quem entendeu, diga amém. Aprenda isso. Jonatas coloca vulnerável. Quando nós estamos vulneráveis, não temos nada mais além do que o Senhor com a gente. Vulnerável ele subiu. Versículo 13.
Jonatas escalou usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. E Jonatas começou a derrubá-los, e o escudeiro logo atrás dele vinha matando. Jonatas ia só na baiana, derrubava, dava queda, e o escudeiro vinha a espada e matava. E assim, versículo 14, naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens em um pequeno espaço de terra. Pouca certeza, plena confiança. Diga assim comigo: pouca certeza, plena confiança. Isso é fé, irmão. O que você não pode fazer é ficar paralisado. O que você não pode fazer é ficar com medo. Mas eu preciso passar aqui e falar com você que o que deu vitória a Jonas não foi simplesmente ter uma boa ideia ou uma ideia estúpida. Não foi a ideia. Eu tive uma ideia. Ninguém teve uma ideia. Olha, meu pai não teve uma ideia. 600 homens não tiveram uma ideia. Ninguém teve. Eu tive uma ideia. Não foi a ideia. O valor não está na ideia. Jonatas não foi vitorioso porque disse: eu tenho uma ideia. Porque disse: vamos. Diga assim para o seu irmão: vamos. O valor não está na ideia. O valor está no vamos. O valor está na coragem, na fé, na convicção, na confiança em Deus para agir. Tem gente que tem ótimas ideias. A gente fala assim: rapaz, esse rapaz que inventou o Uber está rico. Por que eu não tive essa ideia? O rapaz inventou o Facebook, está rico. Por que eu não tive essa ideia? Ah, fulano, porque... tem gente que fala assim: pastor, olha, eu tive uma ideia. Por que o Senhor não escreve um livro assim? Pastor, tive uma ideia. Porque você... Meu irmão, a ideia não é sua. Não coloca na minha conta, escreve o livro você. Porque você tem a ideia e quer que eu trabalhe. O rapaz não está rico porque teve a ideia do Uber. E teve a ideia, confiou e foi atrás com fé. Lutou, trabalhou. Não é ideia, é coragem para agir. Não basta dizer: ah, Deus me deu uma ideia, Deus me deu um sonho, Deus me ardeu meu coração, ah, Deus me deu uma visão, ah, Deus me deu, eu tenho uma ideia. Ah, irmãos, de ideia o mundo está cheio. Está faltando de pessoas que tenham ideia e não tenham certeza se vai funcionar, mas diga: eu confio nas promessas do Senhor. Não é ideia, mas é ação. Os que deviam agir estavam paralisados. Olha o versículo 3. Diz que estavam paralisados, mas no meio dele, versículo 3, estava Aías, que levava o colete sacerdotal. E para terminar, eu quero falar sobre o colete sacerdotal nesta noite. Saul com 600 homens e mais um sacerdote com um colete sacerdotal. O que é isso, pastor? O colete era usado para saber a vontade de Deus. Jonatas, que subiu, não tinha um desse. Saul tinha um desse com o sacerdote. O colete era como se fosse um avental de cozinha, só que mais chique, colocado no peito, no peitoral. Ele tinha 12 pedras, cada uma representava, tinha o nome das tribos de Israel. E esse peitoral era aquela revelação especial de Deus para o povo, para você saber a vontade de Deus. E até os bíblicos, vamos ler alguns aqui, que esse peitoral era comunicado, era assim, perguntar ao sacerdote: consulte o peitoral para nós sabermos a vontade de Deus. Olha comigo o livro de Êxodo 28, versículo 29, que diz, onde isso começou? Toda vez, Êxodo 28, 29, toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões. Então o peitoral era para tomar decisões, para saber a vontade de Deus. Como memorial permanente perante o Senhor. Versículo 30. Ponha também, a NVI não é muito específica, mas os originais falam que deveriam pôr também Urim e Tumim no peitoral, mas era atrás. Por dentro do peitoral havia umas duas, o que podemos chamar de pedras, embora não fossem, porque a arqueologia é um pouco escura em relação a esta revelação exata. Urim e Tumim, vamos supor que fossem tipo duas novas pedras, no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Antes de tomar decisão em Israel, o meio para saber a vontade de Deus era o peitoral. E o texto que nós lemos diz que Saul estava com 600 homens e mais sacerdote Aías com o peitoral no meio deles. E não sabia a vontade do Senhor. E não consultava a vontade do Senhor. Essas duas pedras eram o sim e o não.
Às vezes lemos a Bíblia e dizemos assim, olha, fulano orou e Deus disse. Nem sempre Deus disse daquele jeito. Era o escritor ou o profeta dizendo o que Deus disse através do Urim e do Tumim. Eram mais ou menos 2 pedras que quando o sacerdote orava, dizendo, Senhor, nós temos uma decisão para tomar, nos orienta com a tua vontade, podemos ir, podemos fazer. E o sim de Deus era que o Urim, a primeira pedra, brilhava. Quando o Tumim brilhava, era o não de Deus. E quando não brilhava nada, se você estivesse no colégio, você tem criança no colégio, tem aqueles namoricos de criança de colégio, né? Eu, na minha época, lá também, lá no coleginho que eu falei, no Pimentinha. E tinha as meninas que faziam desenhos para mim. E eu lembro, a Adriana não está aí não, né? Que bom. E eu lembro que tinham 2 gêmeas que gostavam de mim. E elas faziam desenhos para mim. Desenhos. Aquela época de pureza, década de 80 ainda. Desenhos. Aí você poderia fazer uma caixinha assim, você gosta de mim? Se gostar de mim, você bota o desenho na caixinha do sim. Se não gostar, a caixinha do não. E se não souber, na caixinha do talvez. As 2 pedras, quando Deus não dizia sim nem não, nada acontecia, era um talvez. O texto não diz, mas possivelmente Saul pediu ao sacerdote Aías para consultar as pedras. E elas não brilharam, não disseram nada. E porque talvez, tendo um talvez de Deus, eles ficaram parados. Um exemplo disso, nós temos Davi querendo trazer a sua família de volta de uma guerra em Ziclag. Vamos ler rapidamente 1 Samuel 30, até lá me ajuda aí, por favor, por causa do horário. Davi vai com seus soldados em uma guerra e deixa a sua retaguarda desarmada, e os filisteus vêm e arrancam as suas esposas, os seus filhos, e quando os homens chegam da guerra, não tem mulher, não tem filho, não tem comida, e eles começam a chorar, lamentar e culpar Davi. A culpa é sua, Davi, e querem apedrejar Davi. Olha comigo o texto de 1 Samuel 30, versículo 7. Então Davi, que queria queria ter de volta a sua família, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Ele chamou o sacerdote e falou assim, traga o colete. Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Eu irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, não foi uma voz que veio do céu, gente. Uma pedra brilhou. E essa pedra brilhando, a resposta era a resposta sim para o que ele perguntou. Devo perseguir? A resposta foi, persiga-os. É certo que você vai alcançar. Ele perguntou, eu irei alcançá-los? Sim, você irá alcançá-los e conseguirá libertar os prisioneiros. Aí Davi vai com uma certeza, com sim. O peitoral é para isso. Saul tem um peitoral. Ou não consultou, ou a resposta foi talvez. Não aconteceu nada e ele ficou com medo. Jonatas não tinha um meio de saber a vontade de Deus. Saul tinha, mas não usou. Nós nos paralisamos quando nós não usamos os meios que Deus nos deu para saber a sua vontade. Deus nos deu meios para saber a sua vontade. Quando você não conhece a promessa de Deus, você fica paralisado. Quando você não sabe quem é Deus, você fica paralisado. Algumas vezes Deus não vai dizer nem sim nem não. E a resposta de Deus do silêncio é, agora não. Talvez. Você precisa usar os meios que Deus te deu para saber a sua vontade. O que você faz com o talvez? Paralisa? Fica com medo? Eu fiquei pensando, irmão, se eu tivesse uma pedra dessa, olha, eu não teria tomado muitas decisões que eu tomei na minha vida. Já pensou você com uma pedra dessa em casa? Senhor, eu estou pensando, estou namorando aquele rapaz. Senhor, dá a sua resposta pela pedra. Eu devo ou não casar? Devo casar? Vai funcionar? Vai dar certo? Aí a pedra do não brilha. Obrigado, Senhor. Olha, estamos terminados. A pedra do sim brilha. Vamos casar. Mas se a pedra não brilhar, o que você vai fazer? Mas eu fui mais além.
que possivelmente, se você e eu tivesse uma pedra dessa, mesmo quando a pedra dissesse assim, sim, pode ir, nós duvidaríamos e teríamos medo. Mas, Senhor, sério? Não, pode ir. Não, mas, Senhor, isso aqui é meio estúpido, isso aqui é meio louco. Não, pode ir. Acho melhor não, Senhor. Nós às vezes duvidamos do que Deus está ardendo no nosso coração. Saul está paralisado, Jonatas não. Eles tinham meio para saber a vontade de Deus, mas o medo paralisou eles. Como você saberá a vontade de Deus se você não usa os meios de revelação que Deus tem te dado? E tão importante quanto Deus fala com você, é com quem você compartilha. Isso aqui é importante para nós esta noite. Com quem você compartilha as coisas que Deus dá a você? Primeiro, você tem que ter alguém, ou alguns. E segundo, tem que saber com quem compartilhar. Tem que saber com quem ter o lado. Tem que saber com quem vai estar do seu lado. Olha o versículo 6 mais uma vez de 1 Samuel 14. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles circuncisos. Talvez o Senhor, é nosso tema da reflexão dessa mensagem, talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de nos salvar. E o principal nesse texto aqui, além da incerteza, é o escudeiro disse, versículo 7, irmão, faz tudo o que tiver no seu coração e na sua mente, e eu estou contigo nessa. A pessoa certa vai dizer assim para você: eu sei que você tentou já algumas vezes, não funcionou. Quer tentar de novo? Eu vou com você. Olha, você está com dificuldade de se libertar desse vício. Está lutando? Eu vou lutar com você. Você está com alguma incerteza no seu casamento. Você quer continuar tentando, orando, rogando a Deus que transforme a sua vida? Eu vou com você nessa. Eu estou com você. Sabe a cruz? Tão importante quanto aquilo que Deus nos revela e compartilha conosco, são as pessoas que nós vamos colocar no nosso caminho, convidar juntos para compartilhar as coisas de Deus. Tem pessoas que hoje estão sofrendo com o silêncio na sua relação com Deus. Deus, cadê o Senhor? Senhor, fala comigo. Só tenho talvez, estou paralisado e com medo. Mas um dos sofrimentos do silêncio na relação com Deus é porque estão vivendo tempos de amargura com pessoas ao seu redor. Não se dão a vulnerabilidade, não abrem o peito, não se desarmam, não perdoam, não abraçam, não andam juntos, mas se isolam, se armam. Sabe o que acontece? Isso aqui afeta isso aqui. A comunhão disso afeta a comunhão aqui. Silêncio de Deus, confusão na mente, porque estamos amargos aqui. Essa mensagem de hoje não é sobre você comprar ideias estúpidas e tentar fazer funcionar. Não estou dizendo para você, viu, amor? Pastor Sandro falou lá que pode ser estúpido, eu amo o café. Então vou com fé, vou abrir a cafeteria e Deus vai abençoar. Não é isso que eu estou pregando, não. Não é isso que eu estou pregando. A mensagem aqui hoje tem dois viés, 2 pontos. Primeiro, no lugar de talvez, não fique paralisado. No lugar de talvez, não tenha medo. No lugar de talvez, sem certezas da vontade de Deus, obtenha a vontade de Deus enquanto você vai caminhando. Eu não sei se o profeta vai multiplicar o azeite, mas ele falou que pode multiplicar. Eu vou pegar as vasilhas e o azeite é com Deus. Os apóstolos, eu não sei se todos vão conseguir comer, mas se o Senhor mandou eu ir pegar os pães e os peixes e partir, olha, enquanto eu faço, um milagre pode acontecer. Jesus chama Pedro: Pedro, vem cá, Pedro, me ajuda aqui no barco, tem muitas pessoas aqui que eu quero falar, me leva para fundo. Acaba de falar, fala assim: e aí, como é que tá, gente? Senhor, não pegamos nada. Joga a rede ali, Pedro. E Pedro fala: Senhor, na boa, o Senhor é mestre, o Senhor é pregador, agora pescador sou eu, Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. Eu pesco aqui há muitos anos, não dá peixe aqui não.
Mas pode jogar. Senhor, a ideia parece estúpida, viu? Mas na tua palavra, confia na tua promessa, sem muita certeza, eu vou jogar. E adivinha, a rede vem cheia. A mensagem de hoje é: no talvez, sem muita certeza, confie e continue caminhando. E peça que Deus te dê sinais na caminhada. E a segunda coisa é: tenha as pessoas certas com você. Tenha pessoas com você. Se esse escudeiro diz para Jonatas: rapaz, essa sua ideia é bem estúpida, eu não vou não, porque eu não sou maluco, vou orar por você aqui, possivelmente não teria ido. Chame para perto pessoas e compartilhe, pessoas certas, e compartilhe aquilo que Deus está ardendo no seu coração. E avance, e caminhe, e seja aquela pessoa que dá a mão a alguém e fala assim: cara, esse negócio aqui não tem muita certeza não, mas se você, o seu coração está ardendo, e eu creio que Deus pode fazer, eu estou com você nessa, irmão. Muitas coisas eu não teria feito, eu não estaria aqui, não teria realizado, se eu não tivesse uma esposa ao meu lado, que me dissesse: olha, isso aqui é loucura, mas vamos, então vamos. Eu nunca sonhei estar aqui, pelo contrário, eu corri desse lugar durante anos. Eu era aquele que corria. Eu fiz um plano para a minha vida, e não incluía isso aqui, não incluía ser pastor, pregar o evangelho, viver do ministério, nada disso estava incluído. Estava incluído em seguir a minha carreira profissional, ter o meu dinheiro, criar os meus filhos e ganhar o mundo. E quando veio o chamado, parecia loucura. Eu falei: Adriano, e aí, como é que vai ser? Vamos? Vamos. Se nós não temos pessoas ao nosso lado, um esposo, um marido, um irmão, um amigo, um pai, alguém que compre conosco algumas vezes aquela ideia que parece irracional, mas não é uma ideia, é Deus agindo. Você não sabe, é Deus agindo, sem muita certeza, mas plenamente confiante. Você não consegue avançar. Saul tinha 600 amigos que nada disseram. Saul tinha um sacerdote com o peitoral das decisões, que nada falou, por isso não foi. Mas Jonatas tinha um que disse: vamos, amigo. Talvez Deus haja, mas se ele agir, quem para ele? Ninguém para ele. Não tenha medo, não fique paralisado. Você hoje se encontra no lugar de talvez, você hoje se encontra no lugar de transição. Deus hoje quer encorajar a sua vida. Deus hoje quer ministrar o seu coração. Então fique em pé comigo, se levante, vamos orar juntos. Coloque a mão no seu coração nesta hora. E se desarme na sua oração. Seja sincero com o seu Deus. Se você hoje está aqui ou está assistindo esse vídeo em algum lugar e você não conhece muito bem o Senhor, não é um cristão, sabe, olha para cá, irmão. Se tem um lugar que Deus está, pastor, aonde está Deus? Cadê Deus? Ele nesse texto, sabe o que eu Deus está no meu coração? Se tem um lugar que Deus está, é no lugar chamado talvez. Se tem um lugar que Deus habita, é um lugar chamado talvez. São nas nossas incertezas que Deus quer se fazer presente e ministrar o nosso coração. São nas nossas guerras. E digo mais, como falei pela manhã, se tem um lugar que Deus está, são nas guerras. Leia a palavra de Deus, principalmente o Antigo Testamento. Guerras, lutas, e nós temos guerra. Nós não estamos lutando contra filisteus na montanha. A nossa guerra não é no morro vizinho da sua casa. Muitas vezes nosso filisteu está aqui. Está aqui. Deus é o Deus de guerra. Deus é o Deus de batalha. Não é Deus de morte, mas é Deus de batalha. É o Deus que nos ajuda a batalharmos as nossas guerras para não ficarmos paralisados e continuarmos andando. Fé. Fé é continuar andando, mesmo quando não tem certeza. Continuar confiando no agir de Deus. Deus, oramos nesta noite, ó Pai, que o Teu Espírito hoje traga aos corações a Tua palavra. Deus, nós estamos
Hoje o meio que o Senhor nos dá para saber a Tua vontade, a Tua palavra, é a oração. Mas Deus, às vezes não temos claramente a resposta, não temos, ó Deus, claramente o caminho, não temos claramente, ó Pai, as decisões a tomar. Mas nessa noite rogamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a não ficarmos paralisados. Porque é aí que o diabo vai entrar. O diabo vai colocar medo, incerteza, e vamos ficar parados. Senhor, o Senhor disse para eu ir, então não vou. Mas também não disse para eu ficar. Então Deus, o que eu faço? Deus hoje nos diz: continue andando. Vá andando e vai confiando. Mesmo se na frente aquilo que você achava que era a coisa certa a se fazer não for a coisa certa, Deus vai usar este evento para apontar você para o rumo certo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus é maior do que as minhas decisões erradas. Deus é maior do que o meu passado. Deus é maior do que os meus escorregões. Deus é maior que os meus erros. Deus é maior do que as vezes que eu quebrei a cara, as vezes que eu me machuquei, que me machucaram. Deus pode usar tudo isso para me colocar na direção certa que Ele tem para mim. O que eu tenho que fazer é continuar andando. O que eu tenho que fazer é continuar confiando. É incerto, não sei como vai ser o final, não sei como vai acabar, mas uma coisa eu sei: se Deus agir, ninguém pode parar a mão dele. Quem pode dizer glória a Deus nesta noite? Levante as suas mãos e diga: Deus, eu posso não ter muita certeza, mas eu continuo confiando no Senhor, nas tuas promessas. E quando meu coração arder, quando o Senhor me impulsionar, Deus, eu vou continuar andando. Coloca gente do meu lado, coloque irmãos do meu lado, coloque teus servos do meu lado, com uma palavra, Deus, com ânimo. Me dá fé para crer que mesmo no lugar de talvez de incerteza, o Senhor pode fazer o sobrenatural. Pode parecer, ó Deus, pode parecer uma estupidez. Para os homens pode parecer algo sem lógica. Para os homens pode parecer algo que não tem nenhum tipo de razão ou motivo de ser. Mas enquanto eu estou fazendo, Deus está operando um milagre. Não havia lógica jogar a rede naquele lugar que já foi tentado e nada veio. Não havia lógica pedir vasilhas quando não tem azeite. Não havia lógica tocar no mar com um pedaço de pau. Não havia lógica distribuir alguns pães para milhares de pessoas. Mas não é lógica, é fé, é confiança, é promessa, é Deus agindo. Não tem lógica 12 contra milhares, não tem lógica subir sem arma. Mas Deus, quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão. Quem pode dizer amém nesta noite? Ninguém pode. Meu irmão, não se deixe paralisar, não tenha medo. O diabo vai usar os talvez na sua vida, as incertezas, para paralisar você. Mas não se deixe paralisar. Olha para o seu vizinho agora e diga assim: olha, em nome de Jesus. Diga para ele: em nome de Jesus, não se deixe paralisar. Continue caminhando e você verá o milagre pela fé, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Conduz esta palavra, Deus. Ela precisará ser praticada ainda esta semana, na semana que vem, daqui a 4 semanas, daqui a 2, 3 meses, aonde num futuro próximo passaremos por tempos de transições e nós teremos incertezas talvez, mas que o Senhor não nos deixe paralisar, que o Senhor nos ajude. Oramos com fé, no nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.